Oi, Elias, boa noite. Nós temos aí, né, uma sequência de semanas bastante agitadas no cenário do Reino Unido. Nós tivemos a seleção da Liz Truss como primeira-ministra, dias depois a morte da Elizabeth II e imediata sucessão para o atual rei, o Carlos III. E diante de todo esse cenário, a primeira-ministra, a então primeira-ministra, teve que lidar com uma série de pausas no cenário econômico e também ter que apresentar não só um governo, mas uma resposta a tudo aquilo que a população britânica tanto deseja: estabilidade, bem-estar e renda. Pois bem, diante a renúncia dela, porque se mostrou insustentável a perda do poder de compra do povo britânico, em especial pela desvalorização da libra esterlina, uma moeda historicamente muito forte perante o cenário internacional, o que dava bastante possibilidade de aquisição de bens oriundos do exterior. Mas essa desvalorização provocada por um plano altamente irresponsável da Liz Truss acabou abrindo o cenário para o Partido Conservador selecionar novos candidatos. Se especulou no final de semana, já que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson interrompeu as férias dele para voltar ao Reino Unido, que talvez ele materializasse aquilo que ele lançou um sopro ao sair, dizendo a frase de cinema "hasta la vista, baby", mas apesar de tudo isso, ele não concorreu. E no final das contas apareceram apenas duas candidaturas, mas por pressão interna do partido, dentre outras, para não continuar corroendo o apoio popular ao partido, que indicava na sexta-feira passada, se houvesse eleição antecipada, o partido elegeria apenas 2 MP, membros do parlamento, 2 deputados federais, no caso do Brasil, da Câmara Baixa, já que eles também têm a Câmara dos Lordes, equivalente ao nosso Senado aqui. Então eles tentaram correr com o processo e a outra candidatura tendo sido abdicada, ficamos com o atual primeiro-ministro, ou quem comporá o governo assim que o rei Carlos o convidar para fazer isso, o Sunak. O Sunak era um dos que estava na corrida da Liz Truss, ganhou bastante apoio do povo britânico pela administração da pandemia, com o auxílio emergencial deles lá, recuperação de pequenas e médias empresas, e que concorreu com uma plataforma de responsabilidade fiscal, sabendo que a população deseja sim ter um bem-estar. Ele chamava a atenção que não dava para apostar num plano libertário de redução das tributações, sendo que existe compromissos muito grandes do país a arcar, em especial com as compras de insumos internacionais diante a instabilidade de preços e chegada do inverno e a dependência, portanto, dos hidrocarbonetos, petróleo e gás oriundos do exterior, que, portanto, o governo deveria manter um certo controle fiscal. Bem, ele, apesar de ter um certo apoio popular, tem um certo desdém ou uma certa desconfiança, já que ele é tido como um aristocrata. Ele, o primeiro de ascendência indiana a assumir diretamente o governo, casada também com uma multimilionária acusada de desvios fiscais, tem que tomar bastante cuidado, porque se houver uma moção de censura contra ele, diante a baixa popularidade, portanto ele deve correr atrás de recompor o valor da moeda britânica e conferir um plano de governo que conduza à estabilidade aos mercados e pelo menos expectativa de no curto prazo retomar uma certa estabilidade, corre sério risco de aprofundar ainda mais o desgosto da população para com o Partido Conservador. E existindo eleição, uma vitória esmagadora do partido de oposição, hoje a maioria dentro do trabalhista, que acompanharia essa onda de popularidade e tomaria boa parte das cadeiras, deixaria a oposição na dúvida. Provavelmente os movimentos das regiões britânicas, especificamente estamos falando da Escócia e até da Irlanda do Norte, e caso haja inclusive um surto aí de voto republicano, poderia significar votos no futuro de pedidos de independência e mais instabilidade naquele país. Os próximos dias serão cruciais para ele se consolidar
como primeiro-ministro e transparecer todo um plano de governo confiável a tentar reestabelecer confiança no partido que ele lidera e, portanto, a maioria dentro do parlamento, e também a economia britânica, que já está bastante instável desde a saída do Reino Unido, somada à pandemia e agora esses eventos mais recentes dos péssimos últimos governos liderados pelos conservadores.